gurizada, então estamos aí para mais uma videoaula da quarentena. E o nosso tema de hoje é nada mais nada menos que um dos temas mais importantes que vocês vão ter este ano. E por que é um dos temas mais importantes, se não o mais importante? Porque ele aborda o surgimento do fascismo na Europa. É uma coisa que, do contexto atual brasileiro, é muito relevante, porque a gente está vendo aí o ressurgimento e ampliação de grupos de tendência fascista de ultradireita no Brasil. Então, o tema é importante para a gente entender de onde vêm essas ideias e, afinal de contas, o que caracteriza o fascismo, né? Então, quais são as características que teriam esses grupos aí, como é que a gente vai diferenciar uma coisa da outra e no que se baseiam essas ideias. Bom, então, para começar, o fascismo é um termo que vai surgir em 1922 na Alemanha, na Itália. Ele vai surgir na Alemanha também no mesmo período, porém foi na Itália que ele vai, pela primeira vez, ser colocado a público. Inclusive, o termo fascismo vem de fatio, que seria um equipamento romano, da época da Roma Antiga, que o Benito Mussolini vai estar se apropriando para dar símbolo à sua bandeira do movimento fascista, vai apelidar o movimento com esse nome, e a partir daí, né, essas ideias vão começar a se disseminar na Europa, e o próprio Adolf Hitler, então, vai pegar emprestado muitas dessas ideias, então vai caracterizar o seu nazi-fascismo na Alemanha. Bom, então, na Alemanha a gente vai ter aí a fundação. Na verdade, a gente precisa tirar alguns conceitos, algumas ideias errôneas que as pessoas têm, né, sobre o nazismo e o próprio Adolf Hitler, que é essa figura emblemática que chama a atenção de todo mundo. Não foi o Hitler que fundou o Partido Nazista. A gente vai ter dois operários alemães que vão fundar o partido em 1920 como Partido dos Trabalhadores Alemães. E aí nisso vai chegar o Hitler entre os 7 primeiros cofundadores do partido, quando ele era um grupinho numa cervejaria de Munique, na Alemanha, um grupinho minúsculo, sem expressão nenhuma. E o próprio Hitler vai dizer no seu livro Mein Kampf, que é o livro onde ele conta, né, todas a sua história, a sua trajetória e as diretrizes do nazismo. Ele vai colocar nesse livro, né, que o grupo, como ele era pequeno, como ele ainda não tinha diretrizes, o que são diretrizes? São orientações do que o grupo vai defender. Ele vai achar que é um terreno fértil para ele estar colocando aí as suas ideias e muitas, né, para poder estar levantando o movimento. Mas desde cedo o movimento ele vai surgir como algo antissemita. O que é ser antissemita? É ser contrário aos judeus, é ter ódio contra o povo judeu e tudo mais. Bom, assim que entra, lembrando que eu falei, né, o fascismo ele surge na Itália em 1922, então se o Partido dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães vai surgir em 1920 e logo em seguida o Adolf Hitler vai se filiar ao partido e vai virar o porta-voz do partido, e depois ele se cria dentro do partido e vira o principal nome do partido. Ainda não existia essa doutrina fascista sendo divulgada na Europa. Então, o que eles vão se apegar? Eles são grupos de trabalhadores, são ex-militares que lutaram e perderam a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial acontece entre 1914 até 1918. Então, em 1919, a gente vai ter aí a assinatura do Tratado de Versalhes, que encerra a guerra e coloca em posições humilhantes a Alemanha, que foi a grande perdedora desse conflito. Então, esses caras vão ter todo um ranço em relação à perda da guerra e vão querer tirar a desforra, a revanche, digamos assim, né? Poder reerguer o orgulho do povo alemão. Então, no que eles vão se basear se ainda não existia fascismo? O fascismo só vai surgir 2 anos depois na Itália. Eles vão se basear em qualquer filosofia que vá estar exaltando o trabalhador, né? E tirando essas diferenças sociais. Lembrando que a Alemanha estava mergulhada numa crise, muito por conta das pesadas indenizações que ela foi obrigada a pagar com a perda da Primeira Guerra Mundial. Então ela vai se apoiar muito nas ideias socialistas, né? Naquela ideia do comunismo, de que as pessoas devem ser iguais, devem acabar com a desigualdade social e tudo mais. Daí que acabar acrescentando ao nome do partido, Partido dos Trabalhadores, aliás, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.
e aí o socialismo aparece aí. E agora a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do nome socialismo aparecer no partido nazista. A sigla disso em alemão ficaria Nazi, é daí que vem o nome. Porque essa é uma doutrina, é uma ideia de igualdade que surge com a fundação do partido, mas assim que é colocadas as diretrizes básicas do partido, assim que isso começa a crescer e ser divulgado, eles perdem totalmente a conexão com o socialismo, que seria o quê? Estatizar os meios de produção, as fábricas, indústrias, bancos, passar isso para a mão do povo, e isso jamais foi aplicado, isso jamais foi feito dentro da filosofia, isso jamais foi inserido nos discursos do Adolf Hitler, que se deveria criar então comunas socialistas dentro da Alemanha, que o povo deveria tomar conta, ou a chamada ditadura do proletariado que Karl Marx tanto prega. Só que isso vai colocar muita confusão na boca do povo. Até hoje, então, a gente vai ter gente dizendo que talvez o nazismo fosse de esquerda. E não é. Para o nazismo ser de esquerda, ele teria que pregar a apropriação e a estatização dos meios de produção para o governo. Isso não acontece. Inclusive, quem mais apoiava o partido nazi no seu início é justamente a burguesia, os comerciantes ricos da Alemanha, que tinham interesse em reerguer a Alemanha, né, tirar a Alemanha daquela pindaíba, daquela crise danada, que ela vai entrar no pós-Primeira Guerra Mundial com a sua derrota. Isso jamais foi feito, muito pelo contrário, né? Então, os capitalistas eles eram favorecidos pelo regime nazista. Então, isso não é uma ideia correta. Logo em seguida, o partido cresce e se apropria também de outras ideias, por exemplo, até os seus símbolos, né? A suástica nazista, né, aquele símbolozinho que parece uma cruz invertida, ela aparece em várias culturas do mundo. A gente tem a suástica em moedas da antiga Babilônia, a gente tem a suástica aparecendo, um símbolo muito parecido, meio arredondado, no povo maia da América, e a gente tem mas o primeiro povo que vai dar significado à suástica, uma explicação sobre isso, é o povo hindu, é originário aí do platô indiano. O que eles vão dar de significado? A suástica nada mais significava que um símbolo da boa sorte, dependendo do sentido que ela estava virada. Os nazistas vão se apropriar desse símbolo, só que invertido, né, com os braços ao contrário, em um fundo branco e um círculo branco num fundo vermelho. E aí se cria a bandeira nazista que a gente conhece hoje, que ela é tão famosa. Porém, como a doutrina nazista ela pregava o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus, e o arianismo, ou seja, a superioridade racial do povo alemão ou do povo germânico, lembrando outra coisa errada, Hitler não era alemão, Hitler era austríaco. Só que a Áustria está dentro desse contexto do povo germânico, né? Pela cultura, pela língua, pela raça, enfim. E vão ser contra, então, negros, homossexuais, ciganos e principalmente os judeus. Por isso que a suástica hoje ela representa um símbolo de ódio contra outros povos e da supremacia racial do povo ariano, que seria o povo branco, o povo de origem germânica, aqui, né, a qual o próprio Adolf Hitler pertencia. Bom, então o nazismo ele vai crescer muito pelo apoio da burguesia alemã, que queria, né, reerguer a Alemanha, e pregando ódio aos judeus, até chegar ao ponto que os nazistas eles vão ter mais de 2/3, né, por volta de 1935, eles vão chegar a ter mais de 2/3 do Congresso alemão. E o que isso representa, esse número aí, 2/3? Para a gente modificar a Constituição e as leis no país, se for uma coisa, decisões mais levianas, precisa da maioria simples, ou seja, metade e mais um. Porém, mudanças mais profundas na Constituição do país necessitam obrigatoriamente ter 2/3 ou mais. Então, a partir do momento que tu tem mais de 2/3 dentro de um congresso, da Câmara de Deputados e tudo mais, o executivo, o presidente, o primeiro-ministro, tanto faz, chanceler, no caso da Alemanha, consegue fazer aprovar qualquer lei. E isso pode ser perigoso, porque tu não tem mais democracia naquele país. Tu tem um partido só, que tem a grande maioria dentro do Congresso, e ele aprova o que o partido quiser, independente do que os outros aceitam ou não. Então isso pode ser perigoso, principalmente se tu tem ideias aí de supremacia racial, como é o caso do nazismo, dentro desse partido. Isso é outra coisa que a gente tem que esclarecer. Muitas pessoas acham hoje que a democracia é a vontade da maioria. Então, então isso não está certo, não é a maioria, então não tem que ser assim. Não é. Por que as pessoas acham que a democracia é a vontade da maioria? Isso é uma confusão que se faz, né?
por conta do sistema da eleição do executivo. Quem que é o chefe do executivo? O presidente, o primeiro-ministro, o cara que administra o país e é controlado pelo legislativo, ou seja, nossa Câmara de Deputados, o Congresso e tudo mais. Por isso tem todo aquele processo de votação e tudo. Então, como o chefe do executivo é eleito pela vontade da maioria na hora das eleições, a gente criou essa cultura de que a democracia é a vontade da maioria, e não é. Vamos voltar um pouquinho, né, no surgimento do termo democracia. A Kratos da Demos. Kratos é o poder, tem até um joguinho lá do God of War, que o Kratos é o personagem principal, né? O nome dele vem do grego poder, então o nome dele já é uma coisa poderosa em si. Então a Kratos da Demos, o poder da Demos. Quem é a Demos? É o povo. Quando a gente vai ter o surgimento da democracia na Atenas de séculos atrás, isso já é história antiga, nem faz parte, porém a gente tem que ver como é que surgiu para poder entender o que significa democracia. A gente vai ter uma série de conflitos internos dentro da Atenas antiga, da Atenas clássica, que só vão ser resolvidos quando o reformador político Clístenes vai surgir e vai dividir Atenas em 10 demos. Cada demo seria, na verdade, os 10 bairros da Atenas antigas. Para poder cada bairro ter sua representatividade na Assembleia Ateniense, cada um teria que ter o mesmo número de representantes para poder votar nas leis propostas e todo mundo ter participação. Então, por mais que não fosse feita a vontade de todos sempre, claro, nunca tem como, né? Mas pelo menos todo mundo era representado dentro da eclésia, dentro da Assembleia Ateniense. Então, na hora de fazer a participação, os seus bairros votavam nos seus membros e enviavam 50 membros de cada bairro, ou seja, a bulé. A bulé seria o conselho dos 500 que teria 50 de cada demos, 50 de cada bairro. Agora repara, não interessa se o bairro tinha mais ou menos pessoas que o outro. Não interessa se o bairro era um bairro pobre ou se ele era um bairro rico. Por exemplo, o pessoal que morava ali perto do Pireu, no litoral, o que é o Pireu? Era o porto de Atenas, né, o mais movimentado do mundo antigo. O pessoal que morava no Pireu, muitos deles eram estivadores, né, carregadores de mercadorias para que enchiam os navios e tal. Então eles eram pessoas pobres e mesmo assim eles enviavam do seu bairro 50 representantes na hora de fazer a assembleia. Então repara, a democracia, o poder das demos é o poder do povo. Então a democracia não é a vontade da maioria, a democracia ela é a representatividade, né? O poder da representatividade, da proporcionalidade dentro do governo. Então a gente vai ter vozes dissidentes que debatem ideias diferentes e através desse debate democrático a gente vai ter resultados. Então esse papo de que a democracia é o papo da maioria é perigoso. Esse papo de as minorias têm que se curvar não é um papo democrático. Não tem a ver com a democracia que a gente conhece. Isso aí muitas vezes inclusive é usado como justificativa para estar impondo a vontade de um determinado grupo sobre outros. Isso não é democracia, isso é mais parecido com o autoritarismo fascista. E agora a gente tem que entrar numa questão, então, qual que é a diferença de autoritarismo para totalitarismo, que é o que caracteriza esses regimes fascistas. Um governo autoritário, ele exerce a vontade. No Brasil a gente teve a ditadura de 64, era um governo autoritário, porque não existia liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, muitas pessoas foram presas só por irem contra o governo, né? Então isso é um governo autoritário. Se for pensar, uma monarquia onde o rei governa da forma que quiser, querendo ou não, é um governo autoritário também. Agora, o que é o governo totalitário? É um governo que tem poder total, poder total em cima da sua população. Para ser totalitário, o governo tem que ter uma ideologia por trás. O que é uma ideologia? É uma ideia que rege o governo. E essa ideologia ela vai permear, vai entrar em todos os setores da sociedade. É o quadro do Benito Mussolini ou do Adolf Hitler na sala de aula, né, esse culto a um líder, o cara vai ficar sempre lá no poder, não vai ter eleições democráticas. O totalitarismo, muitas vezes ele está baseado numa ideia de supremacia de uma determinada raça sobre outras. Tudo isso, então, vai caracterizar o totalitarismo. Então, para um governo ser totalitário, tem que ter uma ideologia, tem que ter o símbolo da suástica, tem que ter o culto ao líder, tem que ter a obediência cega a um partido e as suas ideias, muitas vezes baseadas em supremacia racial,
ou seja, racismo no meio e tudo mais. Tá? Isso é totalitarismo. Para ser autoritário, basta ser uma ditadura qualquer. Teve no Brasil em 64, teve em outras monarquias e tudo mais. Ok? Claro que um governo totalitário ele acaba sendo autoritário, porque, né, querendo ou não, ele vai ser uma ditadura. Tá? Então essa aí é a grande diferença. Por que a Alemanha vai cair nesse conto, então, do fascismo? Porque a Alemanha estava arrasada, a Alemanha estava destruída após a Primeira Guerra Mundial, pagando indenização, perdeu territórios, perdeu a sua dignidade, perdeu o seu orgulho, perdeu até o direito de possuir forças armadas. Então, o povo querendo recuperar a economia, querendo acabar com a corrupção, isso era um outro discurso do Hitler, que ele ia acabar com a corrupção, acabou que ele virou um ditador, né, e o Partido Nazista fazia o que bem entendia. Benito Mussolini a mesma coisa, se perpetuou no poder até ser assassinado em 1943. Então, por que o povo abraçou essas ideias? Porque eles viram no fascismo um governo forte, de punho firme, que acabaria com a corrupção, que ergueria e tiraria o país da crise econômica, né, e resolveria todos os problemas, e achou seu bode expiatório, ou seja, em quem pôr a culpa. No caso, judeus, ciganos, negros e homossexuais. Daí que vem mais para frente, né, a construção dos campos de concentração para onde eram enviados essas pessoas. E muitas dessas pessoas eram os comunistas também. Então dizer que o nazismo ele é de esquerda não faz o menor sentido, né, justamente porque eles perseguiam, prenderam, assassinaram, executaram vários comunistas durante aí o levante neonazista na Alemanha da década de 30. Ok? Qualquer dúvida, manda lá então que a gente vai estar resolvendo. A gente vai continuar nos próximos dias trabalhando em cima dessa aula. Beleza? Tchau, tchau. Beijão.